Oi, gente, tô aqui para gravar uma receita para o nosso canal. Vamos estar fazendo um bolo. Para este bolo, eu vou estar usando aqui 2 ovos inteiros. Vou colocar uma xícara de 200 ml de açúcar. E vou estar batendo aqui. Depois eu vou acrescentar, quando ele estiver bem esbranquiçado, eu vou acrescentar 100 ml de óleo, que pode ser substituído por manteiga ou margarina, que nesse caso pode colocar 3 colheres de sopa, não muito cheia. Mas a gente vai bater aqui, para deixar ele esbranquiçadinho, para ir acrescentando os outros ingredientes. Esse bolo eu vou assar na air fry, mas depois esse bolo vai ser para congelar. Vou deixar esse bolo, a gente vai fazer a gente vai fazer aqui uma caldazinha para colocar nesse bolo para levar para congelar. Bolo congelado, você pode usar ele, pode deixar ele congelado até por 30 dias. Sendo que você faça um bolo congelado, mas que você deixe ele bem úmido. Você coloque calda nele. Você não pode pegar um bolo que a gente assa, aquele bolo seco, e congelar, que não vai dar certo. Só vai dar certo se você umedecer, se fizer uma calda pra ele, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, vou estar batendo aqui, para tirar bem esse cheiro de ovo, que eu não gosto, de cheiro de ovo. Eu coloquei 2 ovos, porque esse bolo vai ser pequeno, um bolo pequeno. E vou colocar também só 2 xícaras de farinha de trigo. Mas se vocês quiserem acrescentar, se vocês quiserem fazer um bolo maior, vá acrescentando aí os ingredientes, tá? Vou bater aqui, quando ele estiver bem mais esbranquiçado, eu volto pra gente ir acrescentando o restante do material aqui. Pronto, ovo e açúcar já batido. Agora eu vou estar acrescentando aqui o óleo, 100 ml de óleo. Dá uma misturadinha aqui. Dá mais uma batidinha. Essa vasilha que eu peguei não é muito boa, então quando vocês forem bater, pega um bowl mais fundo, que esse aqui não é muito legal. Ele fica derramando um pouco, porque é muito raso. Olha aqui, ó. Vamos estar bem grossinho ainda. Vamos estar aqui. Agora nós vamos estar acrescentando aqui uma pitadinha, vou pegar no dedo mesmo, sem medida. Uma pitadinha de sal, mais ou menos uma colher de chá. Não, uma colher de café, uma colher de chá, isso mesmo. Uma colher de chá de sal. Aqui. Agora a gente vai acrescentar aqui um pouco da farinha de trigo. Aqui é a minha primeira xícara de farinha de trigo. Essa farinha de trigo já é com fermento, então eu não vou acrescentar fermento nela. A gente vai colocando a farinha aos poucos. A minha forma já está aqui untada. A minha forma pequena, essa forma é de 15 por 25 e 10 de profundidade. E a gente vai colocar aqui. Aí já engrossou. Aqui. Aí a gente vai colocar agora a outra xícara de farinha de trigo. E depois eu vou diluir o leite, para ver a quantidade de leite que a gente vai usar aqui. Que eu vou estar colocando, vou diluir o leite em pó, não vou usar leite líquido. Então a gente vai colocar mais uma xícara de farinha de trigo. Porque eu não quero usar mais que duas xícaras de farinha. Eu quero usar só 2 mesmo. Essa aqui até exagerou um pouquinho, porque ela veio bem mais cheia. Mas a xícara que eu tô usando aqui é a de 200 ml. Aí eu vou colocar nessa mesma xícara um pouco de leite, de água, para diluir aqui o leite. Pra gente saber. Aqui, ó. Vou estar diluindo o leite aqui. Vou botar uma colher bem cheia, mais outra. Então, 2 colheres aqui de leite em uma xícara de água.
200 ml de água. Estou diluindo aqui. Vai acrescentando aqui na massa, para deixar ela na consistência exata de assar. A gente vai colocando também aqui os poucos. Se precisar de mais, eu vou diluir mais. Olha o que eu falei pra vocês sobre o bol ser muito raso. Na hora de misturar, não fica muito legal. Então, é bom vocês fazerem isso aí num bol mais fundo, tá? Vou colocar aqui o restante do leite. Já coloquei minhas 2 xícaras de farinha, que era o que eu queria. Misturar toda aqui. Essa massa eu não vou deixar ela toda branquinha, não. Assim, toda dessa cor, não. Eu vou colocar uma metade, ela branca. Liga aqui o forno, por favor. Eu vou já ligar o forno, deixar 180 graus. Pra gente já ir colocando logo. Aliás, não vou colocar no forno, não. Deixa, esse aqui eu vou assar na airfryer. Pronto, pra ser mais rápido, eu vou assar esse bolo na airfryer hoje. Não vou assar esse bolo no forno, tá? Vou assar na airfryer. Eu já gosto. Essa forminha aqui, ela cabe certinho na minha airfryer, que a minha airfryer é daquela de 5 litros. Então, ela cabe certinha e ela assa rápido. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar... Pra mim, essa consistência aqui tá boa. Vou dar uma misturadinha aqui. Mas como o restante da massa eu vou acrescentar um pouquinho de achocolatado nela, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar um pouquinho mais, só mais uns 50 ml de água. E agora eu vou colocar mais uma colher de leite, porque o achocolatado vai engrossar mais aqui a massa, né? Então, para não dar errado, é melhor tirar e se prevenindo logo. Vou colocar aqui mais 50 ml, então no total vai ser 250 ml de leite. Uma misturadinha aqui, ficar com a consistência melhor. Gente, olha que receita rápida. Você vê que no instante você faz um bolo rapidinho, na mão mesmo, nem usei batedeira. Que rapidinho você faz. Eu amo fazer receita, gente. Às vezes eu tô deitada, tenho nada pra fazer. Aí me lembro assim de uma receita, levanto rapidamente, faço e tá tudo certo. É uma das coisas que eu gosto demais, é cozinhar. Amo fazer receitas. Aí, essa consistência aqui pra mim já ficou melhor. Então, nós usamos aqui 250 ml de leite para 2 xícaras de farinha, porque também já colocamos 2 ovos, colocamos 100 ml de óleo, aí já dá mais, já deixa a massa mais úmida, né? Então, olha aqui. Aí eu vou colocar uma parte aqui e vou mesclar o restante da massa. Vou colocar um pouquinho de achocolatado aqui. Olha, gente, essas coisas acontecem. A gente tá fazendo a receita ao vivo e não tem jeito. Vou colocar um pouquinho aqui pra gente dar uma mesclada nesse bolo. Coloquei mais ou menos uma colher de sopa bem cheia aqui. Pra gente tá mesclando aqui essa massa, que vai ficar bem bonito depois. E a consistência dela tá ótima. E daí a gente vem jogando aqui por cima pra dar uma misturada. Legal. Era essa quantidade mesmo que eu queria. Não quero um bolo muito grande. Ele aqui vai assar bem rápido. Não vou levar no forno convencional, como eu ia colocar antes. Resolvi que vou colocar na airfryer. Na airfryer é muito rápido. E nem precisa ela está aquecida antes. Você já pode ligar e colocar ele diretamente na airfryer. Pronto. Está assim
Agora vamos levar para assar. Tá bem misturadinho o nosso bolo. Vamos levar para assar. Gente, nosso bolo assou. E aqui está ele. Cresceu. Olha que eu coloquei só 2 xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou desenformar ele. Colocar aqui, porque eu vou tirar ele. Olha como ficou fofinho. Muito fofinho. Vou estar cortando aqui pra vocês verem como ficou. Olha como ficou bem fofo mesmo. Aí eu vou estar cortando ele aqui. Pra gente colocar aqui. Nessa quentinha. Essa forminha aqui de quentinha. Ela é de 615 ml. Vou estar colocando aqui porque eu quero ele. Eu vou congelar. Então, eu fiz uma calda. Eu coloquei 100 ml de água. E coloquei duas colheres de sopa de açúcar. E levei para derreter na airfryer. E daí a gente vai colocando o bolo aqui. Vai umedecendo esse bolo. E depois a gente vai fazer uma coberturazinha para ele. Nós vamos começar aqui primeiro com o bolo e a calda. Ele ainda tá quente, mas não tem problema nenhum a gente fazer isso. Ele pode até esfarelar, pode até esbagaçar, igual o bolo de pote, porque ele vai ser congelado mesmo. Aí como ele ficou bonito, olha, que a gente mesclou, ficou bem bonito. Esse aqui, ó, vai colocando aqui. Vai fazer essa cobertura, vai colocando aqui, forrar vai forrar toda a embalagem aqui, né? Toda quentinha. Olha, gente, tá fofo demais esse bolo. Bem fofo mesmo. Gente, esse bolo, como é pra congelar e a gente vai umedecer ele aqui com a calda, é melhor a gente fazer isso aqui, olha. Colocar ele bem esfareladinho, como se fosse bolo de pote. Tá vendo? Tem que fazer isso aqui, ó. Porque se a gente for tirar ele de camada, ele vai ficar esburacado. E aqui não, aqui a gente coloca ele, você vai apilando. Até pra caber mais bolo também, né? E aqui a gente faz isso. Esfarela todo o bolo. Enche bastante. Eu até deformei aqui a forma. Gente, tá numa maciez esse bolo. Tá bem macio mesmo. Ele assou em 20 minutos na airfryer. Tá vendo como é rápido? Não gastou gás. E assa mais rápido que no forno. Aqui no forno ia ser de 25 a 30 minutos. Na airfryer foi 20 minutos. Vou botar mais um pedacinho aqui. Pra preencher aqui esse lado. Tá bom, porque eu vou botar uma coberturazinha, senão vai ficar vazando quando eu colocar a tampa. Aqui. Agora eu vou umedecer ele com essa calda que eu fiz. Eu não fiz com a calda de leite, porque é pra congelar, é pra levar alguns dias. Mas se fosse pra consumir amanhã, por exemplo, eu poderia estar fazendo a calda com leite e açúcar. Mas esse bolo vai ser consumido daqui a uns 8 dias. Vai ficar bem úmido. Pronto, tá úmidozinho. Quando você tirar da geladeira, quando você faz essa calda, você congela ele. Você tira alguns minutos ou algumas horas de preferência, algumas horas antes de você consumir. Quando você vai consumir, ele tá perfeito. É como se você tivesse feito ele naquele dia, porque ele fica bem macio. Agora a gente vai deixar ele aqui descansando e eu vou preparar aqui uma calda. Uma calda não, gente, uma rápida cobertura pra gente colocar aqui nesse bolo. Vou estar colocando aqui uma caixinha de leite, de creme de leite. Essa caixinha é de 200 gramas. Vou fazer essa cobertura pra ele ficar ainda mais macio. Tá bom. Creme de leite não é igual a leite condensado que fica grudado, né? Então já tá bom. Agora eu vou colocar aqui o achocolatado. Vou trazer pra cá porque você não precisa ver a marca. Vou colocar uma quantidade de mais ou menos umas 6 colheres
de sopa de achocolatado. Agora eu vou levar para cozinhar. Ele não vai ficar em ponto de brigadeiro não, é só para dar uma engrossada mesmo. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu achei que ainda ficou meio branco. Tá bom. Coloquei mais ou menos umas 8 colheres. Umas 8 colheres de achocolatado. Pode ser o 50%, o 100%, o que vocês quiserem aí. O meu é achocolatado mesmo, não é aquele chocolate, não é o cacau não, tá? E agora eu vou levar para cozinhar por mais ou menos uns 5 minutos. E trago pra gente fazer a cobertura. Então, gente, aqui está. Ficou assim, bem grossinho. Aqui está o nosso bolo. Agora vamos colocar a cobertura aqui por cima. Cozinhei por 5 minutos. Fazer assim que fica melhor para vocês verem aqui. Só uma coberturazinha mesmo, só para ficar bem úmido, porque ele vai ser congelado. E como eu já disse a vocês, só pode congelar bolo se for bolo assim molhadinho. O bolo seco tradicional, esse bolo de quem faz para tomar café, não presta para congelar. Porque se você congelar, você vai comer, ele vai estar muito duro. Então tem que ser assim mesmo. E aqui, ó, ele tá todo despedaçadinho, tipo bolo de pote, mas quando for cortar para comer, ele já vai estar todo juntinho, todo grudadinho, vai ser como se fosse um bolo só, porque ele vai estar úmido, então ele vai se unir. Olha como ficou bonito. Espetáculo de bolo. Tá vendo, gente? Espero que vocês façam esse bolo. Bolo simples, prático, econômico e delicioso. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês curtam, que vocês se inscrevam, peçam a receita. E em breve estarei trazendo novas receitas para vocês. Não vou cortar porque esse aqui eu vou congelar, então só daqui a 8 dias para consumir. Um beijo, fiquem todos com Deus.